Shalom, Adonai, Deus abençoe você, proteja você, esconda você, esteja com você. Que você tenha um dia abençoado, início de uma semana abençoadíssima, que você possa ter aquilo que você almeja, que você necessita, que você precisa, que Deus possa ter bondade, misericórdia, que o Adonai te abençoe, te guarde, te proteja, te esconda na fenda da rocha, no esconderijo do Altíssimo. Nós estamos aqui para orar, para pedir a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que proteja a cidade de Israel, que guarde aquela população, que guarde os brasileiros que moram naquela cidade, os habitantes daquele país, os ministros, governantes, né? Que Deus coloque o seu escudo ali contra esses bombardeios. Que Deus venha livrar de todas essas ameaças de guerra, de conflito, essa ameaça que tem prevalecido depois, já tem bastante tempo, né? Que nós sabemos que o país vizinho se tornou inimigo de Israel. Mas Deus está conosco, Ele é o leão da tribo de Judá, e eu tenho certeza que Deus pode guardar, proteger, abençoar cada um e livrar de toda ameaça, de todo conflito. Que Deus abençoe verdadeiramente você, que Deus abençoe sua casa, sua família, Deus abençoe seus negócios, Deus abençoe seu salário, seu emprego, que você venha ter a maior sorte na sua vida para que você possa ter rendimento no seu caminho. Que Deus abençoe poderosamente. Ele é o leão da tribo de Judá. Então, Deus, ele levanta seu povo como a leoa para guerrear, para defender as suas causas. Então, nessa tarde eu quero que você esteja pronto, esteja preparado para você receber a sua vitória. Coloque a sua mente em cativa a Deus, né? Contra os levante-se, coloque diante de Deus, leve cativo a Deus os seus pensamentos em obediência a Cristo, para desfazer toda artivez, toda artimanha, todo regime, toda maldade, toda seta maligna, diabólica, que esteja tentando alterar ou tentando afligir algo na sua vida. Talvez, eu não sei por quanto tempo você tem sofrido, você tem chorado, você tem ficado, você tem se sentido maltratado, ou você tem se sentido rejeitado, ou você tem se sentido que ninguém acredita e crê que você é capaz de sair dessa situação, que você é capaz de vencer. Então eu vou lhe dizer uma coisa para você. A Bíblia relata de uma mulher que ela sofria de uma enfermidade por 18 anos. 18 anos aquela mulher sofria de uma enfermidade que está escrito no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 10 em diante. Então, está dizendo aqui, enquanto Yeshua ensinava no Sabate, numa das sinagogas, estava lá uma mulher que tinha um espírito de enfermidade por 18 anos. Estava encurvada e não podia endireitar-se em tudo. E Yeshua a viu e a chamou e disse-lhe: mulher, estás livre da sua enfermidade. E colocou a sua mão sobre ela e imediatamente se endireitou e ela glorificou a Eloí. Yeshua é Jesus, Eloí é Deus. Então, nessa tarde, eu quero dizer para você, esta mulher aqui estava encurvada, sofria de um problema que há 18 anos ela estava encurvada e não podia endireitar-se em tudo. Então, vamos supor que aquela mulher tinha um desvio na coluna, ou aquela mulher tinha um problema de nascença, não sei. Há 18 anos aquela mulher tinha uma enfermidade. Mas quando o Senhor Yeshua
estava ali na sinagoga. Ele estava fazendo o que? O Shabat. E ele viu aquela mulher que ela tinha um espírito de enfermidade. Aquela mulher tinha um espírito de enfermidade. Então, quantas pessoas hoje vivem curvado, vivem com problema, passa dificuldade à custa de espíritos malignos que atuam nas famílias, nas finanças, em relacionamento, no meio de familiares. Esses espíritos diabólicos malignos estavam aqui fazendo com que esta mulher, que tinha um espírito de enfermidade por 18 anos. Então, existe espíritos de enfermidade? Existe. Existe espírito que paralisa as pessoas? Existe. Existe espírito que faz com que as pessoas fiquem com a mente cauterizada? Existe. Existe pessoas que vivem numa situação financeira complicadíssima. Não consegue sair daquilo ali. Não consegue. Paga uma dívida, paga uma e fica uma, fica duas. Não consegue se libertar desse sistema negativo que tem arrastado muitos crentes a viver situações críticas financeiramente. Mas isso é um espírito que atrasa a vida das pessoas, que faz com que as pessoas não avancem, não consigam romper, não conseguem quebrar aquela praga que está na vida dela. O que ganha, o que recebe, não dá nem para pagar a metade das dívidas que tem. O nome sujo, dívida de cartão, dívida de casa, dívida de várias áreas. Tem pessoas que chegam ao ponto de deixar a água cortada e deixar a luz cortar. Por quê? Porque o dinheiro entrou e imediatamente o dinheiro sumiu. Isso é o quê? Isso é um espírito que persegue a pessoa por vários anos. Por vários anos. Até que o Senhor Jesus apareça e faça com o que fez com esta mulher aqui. Ele estava na sinagoga. A palavra de Deus diz que ele estava ensinando no dia de Shabat, que é de sexta para sábado. Ele estava ensinando o Shabat na sinagoga e estava lá uma mulher. Aquela mulher estava no meio do povo que ele, Yeshua, estava levando a palavra, estava ensinando, estava orientando, e ele fez com que aquela mulher fosse liberta daquele espírito que havia causado transtorno na vida dela. Nós precisamos, irmão, entrar, buscar, acreditar, crer que essa palavra aqui foi escrita. Foi escrita por um apóstolo. Foi escrita através do que eles viram, vivenciaram, andaram com Jesus e viram que Jesus fazia no meio das pessoas que eram doentes, que eram problemáticas, que eram enfermas, que tinham problema de dívidas. Pega o que é teu, dá para os pobres e me siga. Jesus falou isso para um jovem rico. E quando nós estamos vivendo um momento tão precário nas nossas vidas, que nós não sabemos aonde vamos buscar o recurso. Você liga para um, liga para outro, você pede ajuda para um, pede ajuda para outro, mas todos dizem não. Então, nessa tarde, eu quero dizer para você que essa mulher que andava, que há 18 anos estava encurvada e não poderia se endireitar, mas Jesus colocou a mão sobre ela e imediatamente a palavra está dizendo que ela se endireitou e ela glorificou a Elohim. Mas Jesus curou, ela glorificou o Pai. Ela glorificou o Deus vivente. Não foi o Filho que curou? O Filho curou, mas ela glorificou o Pai. Amém?
Então, que nessa tarde você sinta o toque da mão de Deus. Que nessa tarde você sinta o toque da mão do Filho Yeshua tocando nas suas vértebras, tocando nos seus neurônios, tocando nas suas medulas, tocando nas suas células, nas suas glândulas, tocando agora nos seus nervos, tocando nas células que nós temos na nossa cabeça, aonde funciona para a gente pensar, para a gente raciocinar, para a gente ser inteligente, para a gente aprender. Irmão, nós precisamos aprender com quem? Eu vi uma psicanalista, uma psicóloga e psicanalista dizendo que o maior livro que tira as pessoas da depressão é a Bíblia. O maior livro que liberta as pessoas verdadeiramente é a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus não mente, a palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus, quando você ouve que ela te impacteia, você já não é mais a mesma pessoa. Você pode prestar atenção que quando você está ouvindo uma palavra, que você viu que aquela palavra falou com você, o que é que acontece? Você fica tão radiante que você começa a glorificar a Deus e você começa a acreditar que o que você escutou vai se realizar na sua vida. Porque eu já recebi bênção ouvindo uma oração. Uma certa vez eu estava em cima do monte lá da Rocinha, não tinha muita gente, mas aquela madrugada o pastor disse: Deus vai entregar tantas chaves aqui hoje. E quando eu for contar de 1 até 3, você vai pular e você vai receber a sua chave. Naquela hora que aquele pastor se posicionou e orou e disse 1, 2, 3, receba, eu pulei e recebi minha chave. Eu não tinha carro, eu não tinha habilitação. Mas eu tomei posse, porque eu almejava tirar minha habilitação. Eu almejava ter um veículo para me andar na obra de Deus. E eu não tinha, e nem tinha dinheiro para comprar, porque eu não trabalhava, eu dependia do marido. Eu dependia. E quando eu vim do monte, naquele dia eu desci do monte de madrugada, cheguei em casa, entrei, abri o portão, estacionei o carro, abri o portão, entrei com o carro, estacionei ele num lugar, né? Eu morava no barracão de fundo, então ali eu reservei aquela praça, eu disse, aqui está meu carro estacionado. E os meus filhos falaram assim, mas que carro? Eu falei, aqui tem um carro. Aqui tem um carro, vocês, cuidado para não arranhar, cuidado para não bater, cuidado para não encostar nele, ele está estacionado aqui. Eu nem tinha carro, nem tinha habilitação, mas eu vivi e tomei posse daquelas bênçãos naquele exato momento. Então eu cheguei, entrei, coloquei o carro ali, estacionado exatamente naquela praça, E eu falei para eles, tome cuidado, se vocês arranhar meu carro, eu vou puxar as orelhas de vocês. E ali passou um certo tempo, passou muito tempo não, irmãos, passou mais ou menos um mês. Eu fui de novo pro monte. Eu sou mulher gosto de monte, viu, irmão? Gosto de monte. E ali estamos orando, quando eu voltei, por volta de umas 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, o falecido marido, que ainda era vivo, chegou com um carro, ano 76, uma Brasília vermelha, que eu já falei isso aqui pra você, então eu ganhei o carro. E cadê a habilitação que eu não tinha? Eu não tinha habilitação e nem sabia ainda dirigir. Então, o que é que aconteceu? O carro ficou lá no lugar onde eu tinha estacionado e fui estudar, entrei na autoescola para aprender, para fazer as provas, escrita, oral e ali, e a prática e ali, eu conto para vocês que Deus me deu a minha habilitação, Deus me deu o veículo, e até hoje eu sou habilitada. Graças a Deus, Deus me ensinou, Deus me orientou, Deus me instruiu, Deus me capacitou, eu ser aquilo que eu almejava ser,
ok? Eu deixei, não escutei os negativos. Tinha pessoas que diziam que eu não era capaz, que você não consegue, não consiga. Eu consegui, por quê? Porque eu fechei meus ouvidos para as palavras contrárias, para as palavras negativas, para as palavras que iriam me retroceder. Eu vivi, tomei posse e hoje eu agradeço aqui a Deus, porque pela sua bondade do seu Filho Jesus, ele me concedeu grandes e grandes e grandes vitórias. Deus é grande, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Ele está aqui nessa tarde para lhe orientar, para te ensinar, para colocar você no lugar que você tem e que você sonha estar. Se você quiser virar um astronauta, você vira um astronauta. Se você quiser ser um piloto de avião, você será um piloto de avião. Se você quer ser um motorista de um carro potente, de um ônibus, de um trem, de uma carreta, você será, porque está em você querer ser, está em você querer tomar posse, está em você querer viver o milagre de ser curada da sua mente, do seu coração, do seu corpo, da sua coluna, das suas juntas, medulas. Está em cada um de nós o querer, o aceitar, o determinar. Jesus Yeshua disse para aquela mulher que não se endireitava, ela era encurvada. Por causa de quê? De um espírito que atrasou a vida daquela mulher. Mas ela creu, ela acreditou e ela engrandeceu Eloí de imediato. Então, pare um pouco aí para você ver quantas palavras de profecia você já tem ouvido na sua vida. Quantas palavras você tem ouvido que a sua vida vai mudar. Quantas pessoas, mesmo que não foi o Deus que falou, mas se falou que você vai mudar, tome posse. Vá lá e fale com ele. Olha, Deus, eu vi uma palavra aqui dizendo que o Senhor ia mudar a minha vida, que eu ia estar curada, que eu estou liberta, que a minha família está transformada. Então você vai usar essa palavra para chegar diante de Eloí e você vai exigir aquela palavra que você ouviu, que iria transformar a sua vida. Só que nós não podemos ouvir e ficar parado, né? Eu ouvi a palavra, vou entregar aqui tantas chaves. E quem, na hora que eu contar de 1 até 3, que você pular, receba a sua chave. Eu não sabia dirigir, eu não tinha dinheiro para comprar carro, mal tinha dinheiro para comprar sandália, mas eu vivi o milagre. Eu agarrei, eu pulei assim, peguei e recebi, tomei posse, botei dentro da minha bolsa e voltei para casa. Entrei, estacionei o carro. E disse, aqui tem um carro, ninguém toque, cuidado para não arranhar meu carro. Porque a minha fé me levou eu a tomar essa atitude. Agora, se eu tivesse pegado a chave e não tivesse tido a atitude que eu tinha recebido o carro até hoje, eu nem sabia dirigir, eu nem teria carro. Deus é bom ou não é? Deus faz ou não faz? Deus faz, mas você tem que receber. Quando aquele profeta chegou na casa da viúva, o que a viúva tinha? Um graveto, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E ele disse, faça primeiro para mim, depois para vocês. Se ela não tivesse obedecido a palavra, até hoje a viúva estava no deserto. Mas a viúva, pode ser que ela até resmungou antes, mas ela obedeceu e foi lá e fez para o profeta. E o que aconteceu com ela? O que aconteceu é que o azeite e a farinha dela foram restituídos e tudo que ela havia perdido, ela teve de volta. Então, quantas vezes o profeta passa e te dá uma benção, mas você não pega a benção? Quantas vezes você recebe uma oração e você não vive aquela oração? Tem uma irmã aqui, que ela teve um problema, fez uma biópsia e o médico disse que provavelmente fosse câncer de pele, né? E ela muito preocupada. Eu disse, descansa, isso não é nada. Deus já te curou. Os exames que eles vão fazer para frente não vai dar nada. Você tem que crer, você tem que viver este momento de milagre. Então, teve que ir lá fazer aquela cirurgia, fazer aquela raspagem.
tirou aquele pedaço, fez autópsia de novo. E hoje ela disse para mim, olha, recebi o resultado, o médico disse, Deus é contigo, você não tem câncer, não vou te passar nem remédio para dor de cabeça, que você não tem nada. Irmão, a fé cura, a fé remove montanha, a fé é poderosa para ressuscitar o que está morto. Nós temos que pegar a palavra. Eu até brigava com ela, falei, mulher, para de você duvidar que você está curada, para de duvidar que Deus é incapaz de fazer as coisas para você. Então, irmãos, quando Deus dá uma palavra, quando Deus dá uma ordem, as coisas acontecem diferente na nossa vida. Mesmo que o primeiro diagnóstico venha dizer que não tem solução, continue crendo, continue perseverando, continue acreditando na palavra que você escutou. Mas o Senhor disse, se for o Senhor que falou, eu estou curado. Se for o Senhor que disse, eu estou liberta. Se for o Senhor que falou, o Senhor vai abrir as portas para mim. Se foi o Senhor que me prometeu, essa palavra vai se cumprir. Então, a partir de hoje, eu quero deixar para você ler essa palavra aí na sua casa. É em Lucas 13. Eu li apenas aqui, porque no Shabat, Yeshua cura uma mulher que padecia de enfermidade por 18 anos. Chegue a Deus, ele se chegará a você. Se aproxime dele, ele vai se aproximar de você. Entrega a ele todas suas preocupações, as suas dificuldades. Não queira você passar na frente, porque quem bota os carros na frente dos bois é atropelado. Não tome nenhuma decisão precipitada, confie no Senhor, acredite que se ele promete que tira José da prisão, ele tira da prisão. Se ele promete que ele tira Pedro e Paulo e Silas da prisão, ele tira. Ele vai lá, ele próprio desce lá, quebra os cadeados, quebra as algemas, bota os carcereiros para dormir e ele entra onde você não deve entrar. Que você não pode entrar, mas ele entra e ninguém nem percebe o que aconteceu. Então, vai acontecer milagre, vai acontecer mudança, vai acontecer algo sobrenatural na sua vida nessa tarde. Creia nisso, viva seu milagre, glorifique a Eloí, que o filho dele, que o Pai seja glorificado através do Filho. Deus te abençoe, que Deus te guarde e proteja, que você não sofra mais abandono, que você não sinta que está sozinha, que você não sinta que você não é capaz, mas que você mude a sua mentalidade. Use a Bíblia como terapia, escute a palavra como uma terapia e você vai sair dessa situação que você se encontra. Minha irmã, não há coisa melhor do que você e Deus, só os dois, entrar em uma conversa e entrar em um acordo. Ele é o Pai e ele conhece onde está a dor do filho. Um abraço, Deus te abençoe.